Bom dia, sejam bem-vindos. Professor Eudes falando. Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês algumas questões que eu havia postado para vocês tentarem resolver, tá? A primeira questão diz o seguinte: observe duas regras básicas das operações com números positivos e negativos. Identifique qual das regras apresentadas é relativa a cada uma das operações apresentadas a seguir. Quais são as regras? Mantém-se o sinal e adicione os valores, ou mantém-se o sinal do maior dos números em valor absoluto e subtrai esses valores. Isso aqui ele quer saber se você está por dentro das regras de adição e subtração com números inteiros, tá? No caso aqui eu tenho essa primeira operação, 23 menos 19. O que você deve analisar? Os sinais desses números são diferentes? Se forem diferentes, você deve utilizar a segunda regra. Se os sinais forem iguais, você utiliza a primeira regra. Nesse caso aqui, o 23 não aparece o sinal, então esse sinal é positivo. Sempre que o sinal estiver oculto, ele vai ser um sinal positivo. Lembrando que todo número ele tem que ter um sinal positivo ou negativo. Nesse caso, como os sinais são opostos, eu utilizo a segunda regra. Já na segunda operação aqui, ó, 12 mais 15. Novamente, o 12 está com o sinal oculto, que é positivo. Mas o 15 também é positivo. Então, eu vou utilizar a primeira regra. A terceira operação, menos 15 mais 19. É uma operação com números com sinais opostos. Então, eu devo utilizar a segunda regra. Menos 20 menos 17. É uma operação de sinais iguais. Então, eu devo utilizar a primeira regra. E a última, menos 8 mais 16. Novamente, uma operação de adição e subtração com sinais opostos. Então, eu devo utilizar a segunda regra. Nesse caso aqui, ele não pediu para você resolver a operação. Ele só quer saber realmente se você sabe qual regra deve utilizar em cada caso. Ok? E a resposta seria essa. Segunda questão. Diz: o quadro a seguir apresenta a quantidade de pontos que cada jogador ganhou ou perdeu em cada uma das rodadas de um jogo. Assinale a alternativa que apresenta o nome do jogador que obteve pontuação maior que 0 após a quarta rodada. Bom, esses pontos são cumulativos, então o que você deve fazer? Você deve somar todos os pontos de cada jogador e ver se algum deles conseguiu uma pontuação maior que 0, ou seja, positiva. Então, vamos analisar aqui o Beto. Primeira rodada, mais 2. A segunda rodada, ele perdeu um ponto. Então, se ele tinha 2, ele perdeu 1, ficou com 1. Depois, na terceira rodada, ele ganhou 3. Ele estava com 1, ganhou 3, ficou com 4. Depois, na quarta rodada, ele perdeu 2, então ele ficou com 2. Então, o Beto, eu já sei que ele tem 2 pontos positivos. Vamos ver a Cris. A Cris, na primeira rodada, ganhou 1 ponto, mas na segunda rodada ela perdeu esse ponto. Então, ela ficou com 0. Na terceira rodada, ela perdeu 2 pontos, então ela ficou com 2 pontos negativos. E na quarta rodada, ela ganhou 1 ponto, então ela estava com 2 negativos, mas ela ganhou 1 ponto positivo, então ela fica com 1 ponto negativo. Então, até aqui, somente o Beto tem pontuação positiva, ou seja, maior que 0. O Léo começa o jogo com 0. Na primeira rodada, ele ganha 1 ponto. Na segunda rodada, ele perde 2 pontos. Se ele tinha 1 e perdeu 2, então ele vai ficar com 1 negativo, que vai ser mais 1 menos 2. Na terceira rodada, ele perde novamente 2 pontos. Se ele já estava com 1 negativo, agora ele vai ficar com 3 negativos. Lembrando que isso aqui, ele só está te testando para ver se você entende sobre a regra
apresentado na questão número 1. Se você está juntando dois valores de sinais iguais, você deve somar os módulos. Se você está juntando dois números de sinais diferentes, você deve subtrair os módulos. Como ele estava com um negativo aqui, e vou juntar com dois negativos, ele vai ficar com 3 negativos. Na quarta rodada, ele ganha 2 pontos. No caso, então, ele vai ficar com 1 ponto negativo. Até aqui, somente o Beto teve ponto positivo. A Manu ganha 2 pontos na primeira rodada, ganha 2 pontos na segunda rodada. Então, ele fica com 4 pontos. Na terceira rodada, ele perde 3 pontos. Ele tinha 4, perdeu 3, fica com 1 ponto. E na quarta rodada, perde novamente 3 pontos. Ele tinha 1, perdeu 3, ficou com 2 negativos. Então, a Manu também está com pontuação negativa. Até então, somente o Beto, pontuação positiva. E o Xande? Na primeira rodada, 2 pontos positivos. Na segunda rodada, ele perdeu 3 pontos. Então, mais 2 menos 3 vai dar igual a menos 1. Lembrando os sinais contrários, eu conservo o sinal do maior e subtraio o módulo maior menos o módulo menor. 3 menos 2, 1. Sinal negativo, menos 1. Na terceira rodada, ele perde novamente 1 ponto. Ele estava com um negativo, vai ficar com 2 negativos. E na quarta rodada, ele estava com 2 negativos, mas ele ganha 2 pontos, então ele fica com pontuação 0. Então, eu percebo aqui que o único jogador que obteve pontuação acima de 0, maior que 0, foi o Beto. E a única coisa que você deveria fazer é somar os números de cada coluna de cada jogador. Próxima questão. Associe a operação expressa na primeira coluna com sua respectiva solução expressa na segunda coluna. No caso aqui, eu tenho 4 operações nas quais eu tenho adições e subtrações, e na segunda coluna eu tenho os seus respectivos resultados. Vamos ver qual operação está correspondente a qual resultado? Vamos ver aqui a letra A. Menos 16 mais 12. É uma operação de adição e subtração na qual os números apresentam sinais contrários. Se eles apresentam sinais contrários, então eu devo subtrair os módulos e conservar o sinal daquele que tem um módulo maior. Que no caso aqui é o 16, que é negativo. Então a resposta é negativa. E eu vou fazer 16 menos 12. Sinais contrários eu faço a subtração. Então, 16 menos 12 vai dar 4, só que negativo. Então, a resposta é menos 4. Resposta 3. Aqui, ó. B. Então, a resposta é o 3. B. Menos 16 mais 16. Tem novamente uma operação de adição e subtração com sinais contrários. Porém, os módulos são iguais. Sempre que eu tenho uma operação de adição e subtração com sinais contrários e módulos iguais, o resultado é igual a 0. Então, a letra B, resposta 4. Letra C, menos 16 menos 16. Operação de sinais iguais. Então, o que eu devo fazer? Conservo o sinal e somo os módulos. Então, eu vou conservar o sinal negativo e somo os módulos. 16 mais 16, que dá igual a 32. Então, a letra C corresponde à resposta 1. E a letra D, nós temos aqui 16 menos 12. Quando o sinal não aparece, significa que esse número é positivo. Então, quer dizer que é uma operação de sinais contrários. Se é uma operação de sinais contrários, eu devo subtrair os módulos e conservar o sinal do módulo maior, no caso positivo. Então, vai ficar 16 menos 12 dá 4, com sinal positivo. A resposta número 2. Então, a resposta correta aqui, a associação correta vai ficar A, 3, B, 4, C, 1, D, 2. A3, B4, C1, D2. Seria a quarta alternativa.
Próxima questão. A questão diz o seguinte: a partir de 1º de março, uma cantina escolar adotou um sistema de recebimento por cartão eletrônico. Esse cartão funciona como uma conta corrente. Coloca-se crédito e vão sendo debitados os gastos. É possível o saldo negativo. Enzo toma lanche diariamente na cantina e sua mãe acredita valores no cartão todas as semanas. Ao final de março, ele anotou seu consumo e os pagamentos na tabela seguinte. No final do mês, Enzo observou que tinha... Bom, vamos ver a tabela aqui para a gente poder analisar quanto tinha o Enzo no seu cartão. Na primeira semana, ele gastou 27, porém foi creditado 40. No caso aqui, vamos analisar da seguinte forma: o valor que a ser creditado vai ser o valor positivo, que é o valor que está disponível para gasto no cartão, e o valor gasto vai ser um valor negativo, que é o valor que está saindo do cartão. Então, nesse caso aqui, como foi creditado o valor maior do que o valor que foi debitado, que foi gasto, então o saldo vai ser positivo. Positivo em quanto? A diferença entre esses dois valores, 40 menos 27, 13. É como se eu tivesse a operação aqui, ó, menos 27 mais 40. Conserva o sinal do maior e subtrai os valores, 40 menos 27. Então, temos 13 positivo. Na segunda semana, ele gastou 33. Então, se ele tinha 13 e gastou 33, vai ficar 13 menos 33, que dá 20 negativo. Só que foi creditado 30. Então, de 20 negativo, creditado 30, vai ficar menos 20 mais 30, que dá mais 10. Na terceira semana, ele estava com 10 positivo, mas foi debitado 42, então fica mais 10 menos 42, que é igual a menos 32. Lembrando que essa operação aqui eu estou fazendo da seguinte forma. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer a anotação no quadro sobre essa operação, mas é fazer a operação normalmente, tipo assim, ó, o valor que tinha anteriormente, eu vou, nessa coluna aqui eu subtraio, nessa coluna aqui eu somo. Então, menos 20 mais 42, menos 10 mais 42 dá menos 32. Menos 32 mais 35 vai ser igual a 3 positivo. 3 positivo. Na quarta semana, ele debitou 25. Então, se ele tinha 3 positivo, menos 25 vai dar igual a menos 22. E foi creditado 15. Então, vai ficar menos 22 mais 15, que vai dar igual a menos 7. Então, ele ainda ficou com débito de R$7 ao final dessas 4 semanas. Seria a resposta da letra C. O que foi feito aqui? Eu peguei o valor, inicialmente 0, e fui subtraindo os gastos e somando os valores creditados. No final, ainda ficou com um débito, uma dívida de R$7, ok? E a última questão para vocês diz o seguinte: o quadro a seguir apresenta a quantidade de pontos que Sara e Teonório ganharam ou perderam em cada rodada de um jogo. Assinale a alternativa que apresenta a pontuação total de Tenório após a 5ª rodada. No caso aqui, nós temos 2 colunas, a coluna da Sara e a coluna do Teonório. Então, você vai somar todos os pontos do Teonório e vai ver quanto que, no final da 5ª rodada, ele ficou. Na primeira rodada, ele ganhou 23 pontos. Então, ele tem 23 positivo. Na segunda rodada, ele ganhou mais 7 pontos. Então, vai ser mais 23 mais 7. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Continua o sinal positivo e somo 23 mais 7, que dá 30. Porém, na terceira rodada, ele perdeu 36 pontos. Se ele tinha 30 e perdeu 36, vai ficar mais 30 menos 36. Operação de sinais contrários, conserva o sinal maior, que no caso vai ser o 36, então ele vai ficar com pontuação negativa. E faço 36 menos 30, que dá 6. Então, na terceira rodada, ele ficou com 6 pontos negativos. Na quarta rodada,
Ele perdeu 2 pontos. Se ele tinha 6 negativos e perdeu 2, vai ficar menos 6, menos 2. Sinais iguais, eu conservo o sinal, que é negativo, e somo os valores. 6 mais 2, que dá 8. Na quinta rodada, ele estava com 8 pontos positivos, 8 pontos negativos, mas ele ganhou 7 pontos. Então, vai ficar menos 8 mais 7. Novamente, uma operação com sinais contrários. Então, eu devo conservar o sinal daquele que tem um módulo maior, que no caso é o 8. Então, a resposta vai ficar negativa. E eu faço a subtração. 8 menos 7, que dá 1. Então, no final, ele ficou com 1 ponto negativo. Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou!